Olá, tudo bem? Estamos dando início à nossa quinta aula do curso de Efésios. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Então, o que é exortátil? Exortátil é uma palavra que é usada na retórica, no estudo de um discurso grego, para dizer a parte que é motivacional, que é para animar as pessoas. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele chega na sua segunda parte do livro. Na aula anterior, nós falamos que o livro de Efésios pode ser dividido numa parte doutrinária e numa parte prática. Então, os capítulos 1, 2 e 3 estão falando de doutrina. Os capítulos 4, 5 e 6 são capítulos práticos do livro de Efésios. Então, estamos entrando nessa parte mais prática. Depois de Paulo falar sobre as bênçãos, de fazermos parte da herança de Deus junto com os judeus, nós gentios que estávamos afastados de Deus, não fazíamos parte da herança de Deus no Velho Testamento, agora através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz, você e eu nos tornamos membro do corpo de Cristo. Paulo também disse que a barreira que existia entre judeus e gentios foi quebrada e o mistério oculto em Deus, que ninguém sabia como Deus iria fazer para dar perdão para o homem que vivia em desobediência, aconteceu através da morte e ressurreição de Jesus. Agora, o homem, mesmo quando peca, ele tem como receber o perdão de pecados, porque Jesus pagou o salário do pecado, que é a morte. Agora, a partir do capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, Paulo entra na parte mais prática do livro e ele vai falar de dois assuntos. Um assunto é unidade. Ele vai falar que a igreja precisa viver em unidade. E outro assunto que vai ser trabalhado nessa parte prática é a importância do discípulo de Jesus viver em santidade. Então, já agora nos capítulos 4 e 5, Paulo fala de unidade e santidade. Então, convido você a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Se quiser pausar o vídeo e com calma ler os versículos de 1 a 16 do livro de Efésios, fique à vontade. Nós vamos estar falando sobre esses capítulos, porém, sobre esses versículos do capítulo 4, mas não vamos ter tempo de lê-lo com a atenção que ele merece. Então, sinta-se à vontade para quantas vezes você achar necessário, pausar o vídeo e ler com calma os capítulos, o capítulo 4, várias vezes os versículos 4 de Efésios, ok? Então, começando no versículo 1, o apóstolo Paulo começa dizendo: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Eu estou usando essa versão aí da Almeida, revista e atualizada, né, que é uma versão mais antiga, onde Paulo começa usando essa expressão rogo-vos. Rogo, para Kalel ou para Kalô, no grego original, é uma súplica. Paulo revela a profunda preocupação que ele tinha com a igreja de Deus. E a profunda necessidade ou profundo desejo que Paulo entendia que a igreja precisava viver em unidade. Se os irmãos não viverem em unidade, as igrejas vão se dividir, vão se degladiar entre si. Então, Paulo suplica para que os cristãos possam andar de modo digno. E nos capítulos 4 e 5, principalmente, Paulo vai revelar como o cristão, como a cristã pode andar ou se comportar de modo digno todos os dias. Então, como eu já disse, essa é a parte mais prática.
Na segunda parte, quando ele falar de santidade, ele vai falar como Deus espera que o cristão e a cristã se comporte no seu dia a dia, dentro e fora da comunidade cristã. Capítulos 1 a 3, Paulo revelou essencialmente a parte doutrinal. Agora, como eu já disse, ele vai falar que não adianta nada você conhecer a doutrina verdadeira se você não praticá-la. Então, não basta saber o que é certo, é preciso fazer o que é certo. Tiago, capítulo 4, versículo 17, fala: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, não adianta estudarmos, entendermos que somos salvos se nós não nos comportamos como discípulos verdadeiros de Jesus. Então, por isso Paulo usa essa palavra digno, agios ou axios no original, dá a ideia de equilíbrio. Alguém que vive de maneira digna é alguém que vive de maneira equilibrada. Alguém que não só tem conhecimento teórico sobre a Bíblia, mas a pratica. Então, se você estudar o livro de Tiago na Bíblia, Tiago vai falar que não basta sermos estudantes da palavra de Deus se não somos praticantes dessa mesma palavra. Então, não basta sabermos o que Cristo fez por nós na cruz, nos tirando das trevas e trazendo para a luz, se nós não vivemos como cidadãos da luz. Então, um desafio que agora o livro de Efésios faz comigo, com a minha vida, com o meu comportamento e com você. Um desafio que você vai ter estudando os capítulos 4 e 5 de Efésios. É viver de forma equilibrada, de forma correta diante de Deus. Então, somos chamados não somente para saber o que é a vontade de Deus, mas para vivermos essa vontade no nosso dia a dia. É um desafio para cada cristão, para cada cristã, viver na prática a vida verdadeira que Cristo deseja de mim e de você. E como que isso vai acontecer? Como que eu vou conseguir viver como um cristão genuíno, que não somente tem teoria, mas também vive a prática da vida cristã? A primeira coisa, então, que Efésios vai nos ensinar é que precisamos viver em unidade, ou seja, viver em união. A igreja, ou seja, os irmãos, possuem tudo o que é necessário para termos unidade. Paulo fala sobre 7 elementos aqui nos versículos 5 a 16. Mais uma vez, se você quiser pausar o vídeo e ler com calma os versículos 5 a 16 do capítulo 4 de Efésios, Paulo fala que temos um só corpo, ou seja, pertencemos ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo, à igreja de Deus. Temos um só Espírito, o Espírito Santo de Deus habitando em nós. É o mesmo Espírito que habita em mim e habita em você. Temos uma só esperança, a esperança de vivermos com Deus nos céus. E Paulo está falando, se você não consegue viver com os irmãos aqui na terra, como que você quer viver a eternidade com esses mesmos irmãos no céu? Por isso, o desafio inicial no reino de Deus é vermos as coisas que temos em comum uns com os outros. O mesmo corpo, o mesmo Espírito, a mesma esperança, o mesmo Senhor, o Senhor Jesus, a mesma fé. E fé aqui dentro desse contexto não é crer em Deus, mas fé no sentido de doutrina. Nós podemos estudar a Bíblia e entender as doutrinas básicas da salvação. E entender que a doutrina básica não muda. Eu posso ter a minha opinião sobre uma série de coisas, você pode ter a sua opinião sobre uma série de coisas, mas nós não temos autoridade e nem poder para poder mudar o que é doutrina cristã, o que é ensinamento bíblico. Paulo também diz que temos o mesmo batismo. Você e eu fomos batizados nas águas para perdão de pecados
e para recebermos o Espírito Santo habitando em nós. E depois de falar que nós temos o mesmo Senhor, o mesmo Jesus, ele termina falando que também temos o Pai, o Deus Pai, habitando em nós, além do Deus Espírito Santo. Então, como já falamos na aula passada, somos templos do Espírito Santo de Deus, porque Deus habita em nós como Pai, como Filho e como Espírito Santo. O alvo é a unidade do corpo de Cristo. O alvo é a unidade da igreja. Quanto mais conseguirmos viver de forma unida, mais fácil será para as pessoas verem Deus através da sua igreja. Quanto mais a igreja for algo individual, possessivo, mais distante estaremos de refletir o caráter de Cristo em nós. Em João capítulo 17, versículo 20 a 23, Jesus orou pela unidade da igreja. Ele orou para que os apóstolos dele permanecessem unidos, como foram, como permaneceram, tanto que o evangelho da salvação chegou até nós. E Jesus também, a partir do versículo 20, o versículo a 23, ele também orou por você e por mim, para que nós hoje, 2000 anos depois de Jesus ter estabelecido a sua igreja, também pudéssemos viver em união, em unidade. O que podemos falar sobre o crescimento da igreja? O que dentro desse contexto que Paulo está falando sobre unidade, ele fala sobre crescimento da igreja? Versículo 7, Efésios 4, 7, ele fala: em cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Em outras palavras, a palavra de Deus está dizendo que o crescimento da igreja não acontece só como resultado dos nossos planos, das nossas estratégias, das reuniões administrativas em que planejamos como evangelizar, como fazer campanhas evangelísticas. A unidade da igreja é importante para que esse crescimento aconteça. Ou seja, é por meio da graça, é por meio de cada membro servindo no corpo de Cristo que a igreja cresce. Portanto, mas no versículo 11 ele vai falar que Deus designou alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas e outros para serem pastores e mestres. Então, a igreja está capacitada com diversos dons, com diversos talentos. Algumas pessoas, como o próprio Paulo, foi chamada por Jesus, Paulo foi chamado por Jesus para ser apóstolo, assim como os outros 12 apóstolos foram chamados por Jesus para serem apóstolos. Outros foram chamados para serem profetas. E profetas aqui no primeiro século era uma espécie de pregadores na igreja, pessoas que eram usadas para pregar e incentivar, exortar os irmãos a permanecerem fiéis. Outros foram chamados para trabalhar como evangelista. Nós vemos mais tarde o apóstolo Paulo escrevendo uma carta para Timóteo. Timóteo era evangelista na igreja em Éfeso. A igreja de Éfeso tinha Timóteo como evangelista. E Paulo vai dar uma série de instruções para Timóteo. Se você ler 1 Timóteo, capítulo 3, você vê que entre as várias instruções que Paulo deu para Timóteo como evangelista da igreja proceder na igreja, ele também deu instruções para Timóteo instituir presbíteros e diáconos na igreja. Então, outro tipo de pessoas que foram capacitadas pelo Espírito Santo para servirem ao corpo de Cristo são pastores e mestres. Pastores e mestres são líderes que vão conduzir espiritualmente o rebanho de Deus. Nessa lista aqui de Efésios capítulo 4, versículo 11, Paulo não fala de diáconos, mas lá em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo deu as qualificações que os diácono vem da palavra servo, diaconia é serviço, então
os diáconos iriam auxiliar os pastores e evangelistas no serviço da igreja. Então, todas essas funções aqui não são cargos, são funções. Todas essas funções aqui são funções dadas pelo Espírito Santo. E se cada um faz a sua parte, a igreja cresce. O crescimento da igreja acontece quando os cristãos exercem cada um o seu dom. Todos nós somos ministros no reino de Deus. Não somente aquela lista de líderes como apóstolos, pastores, mestres, presbíteros, diáconos, evangelistas, mas cada membro do corpo de Cristo tem que ser capacitado pela liderança para crescer. O crescimento da igreja só acontece quando os líderes se dedicam a equipar as pessoas no reino de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 12, depois de Paulo dar a lista de líderes que estavam servindo a igreja, ele fala que o propósito desses líderes era preparar os santos, preparar cada membro do corpo de Cristo, cada cristão, cada cristã, para servirem na obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que a igreja cresça, não só cresça em números, mas cresça em maturidade espiritual. Não adianta a igreja estar lotada de pessoas imaturas espiritualmente, que não conhecem a palavra de Deus e que podem até conhecê-la, mas não a obedecem. Então, o crescimento da igreja acontece quando os líderes estão equipando cada membro da igreja a servir melhor, com o seu dom, com o seu talento, com as suas habilidades no reino de Deus. Jesus, por exemplo, escolheu 12 homens e capacitou esses 12. Como? Estudando 3 horas uma vez por semana com eles, ou 3 horas todos os dias? Não, Jesus conviveu todos os dias, em todas as situações com seus 12 apóstolos. Por 3 anos eles acordavam e dormiam com Jesus. Viam Jesus curando, viam Jesus ensinando, viam Jesus discutindo com os líderes religiosos, viam Jesus amando as pessoas, cuidando das suas feridas emocionais e espirituais. E assim foram capacitados. Portanto, precisamos muito mais do que apenas instruções bíblicas de uma vida de unidade na igreja. Precisamos que o calendário da igreja promova confraternizações, almoços confraternais, reuniões em que um irmão passa algumas horas em convívio com outro irmão. Viemos de tempos de pandemia, onde por praticamente 2 anos ficamos impedidos de nos relacionarmos. Porém, se Deus assim permitir, em breve, ou já em algumas situações, já está sendo permitido estarmos juntos, praticando atividades coletivas. E essas atividades são extremamente importantes para promoverem o amadurecimento da igreja. O alvo da igreja deve ser que todos os membros se amadureçam espiritualmente, não somente a liderança. Não adianta termos uma liderança madura se os membros não colaboram no serviço do reino de Deus. Por isso, versículo 13, Paulo fala: até que todos alcancemos. Todos aqui é cada membro, do recém-convertido ao membro mais antigo do corpo de Cristo. Todos precisam chegar a que ponto espiritual? A maturidade espiritual, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O alvo de qualquer liderança cristã é que cada membro seja mais semelhante a Jesus. Precisamos querer que cada membro tenha Jesus formado dentro da vida de cada membro.
Paulo conclui essa parte falando sobre unidade. Paulo conclui essa parte falando sobre a importância da igreja estar unida, dizendo: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, à medida que cada parte, que cada membro do corpo de Cristo realiza a sua função. A melhor maneira que um corpo cresce é quando cada órgão desse corpo está saudável. Quando alguns órgãos de um corpo humano não está saudável, esse corpo não vai crescer. Esse corpo não vai se desenvolver de forma saudável. A mesma coisa acontece espiritualmente. Para que a igreja de Deus, para que o corpo de Cristo cresça, é necessário unidade e que cada membro faça a sua parte, estudando a palavra de Deus, buscando conhecer a vontade de Deus e fazendo a sua parte no crescimento do corpo de Cristo. À medida que cada um realiza a sua função, cada membro de um ministério realiza a sua função naquele ministério, todo o trabalho da igreja fica distribuído entre os seus membros e não sobrecarrega meia dúzia de pessoas. E com isso o corpo cresce de forma saudável e não desajustado. É um desafio vivermos em unidade. É um desafio que cada pessoa deseje crescer espiritualmente. Eu vou dar uma paradinha aqui e na próxima aula eu continuo aqui em Efésios capítulo 4 e a gente vai falar da segunda parte do capítulo 4, que é santidade. Paulo vai falar que não basta a igreja ter unidade. Só unidade não é suficiente para agradar a igreja de Deus. Só unidade não é suficiente para a igreja crescer de forma saudável. É necessário que cada membro viva em santidade de vida. Então, até a próxima aula, quando a gente for falar sobre a importância de cada cristão, de cada cristã, viver em santidade no corpo de Cristo, na Igreja de Deus. Até lá, fiquem com Deus. Amém.